Boa tarde, pessoal. Vamos lá, né? Dando sequência, vamos, né, revisitar aí alguns pontos do edital, tá? A gente separou algumas questões para a gente poder aí revisar e tentar ir lembrando dos principais pontos, já que está chegando aí o dia, faltando 30 e quanto? Só, só se for em horas, né? 9, pronto. Então vamos lá, ó. Olha só essa questão. Chega ao conhecimento do Ministério Público um caso de lesão corporal de natureza leve recíproca entre marido e mulher. Diante desse fato, pode apagar. Diante desse fato, danou-se. Aí não pega na câmera ali. Acende ele lá. Vou pedir para. Não chegou aí, não foi? Deve estar no câmera. Vou pedir aí para mandarem para vocês. Deixa eu só mandar aqui. Apareceu aqui, iPhone de Stephanie, é tua? Chegou aí? É no AirDrop. Chegou? Tem? O teu não tá aparecendo aqui, não. Como é o teu? Então foi o teu, não? Então aceita? Aceitou? Aceita, pô. Tem Stephanie com dois E. Apareceu aqui Itamar. Emanuele. Chegou aí? Marcaram o quê? Ela disse que já tinha a resposta. Pronto, chegou aí, ó. Vê só. Olha só qual é o detalhe dessa questão. Essa questão ela vai dizer assim pra gente, ó. Chega ao conhecimento, tá, do Ministério Público um caso de lesão corporal de natureza leve, recíproca entre marido e mulher. A questão ela vai trazer, né, o tema da lesão corporal. E dentro da lesão corporal, né, vamos lembrar aqui de vários aspectos. Lesão corporal. Olha só, se ele está falando de lesão corporal recíproca, ou seja, né, lesão corporal entre marido e mulher, eu preciso destacar que vai ter uma influência direta aqui na espécie de ação penal. Júlio, por quê? Porque a ação penal, em regra, do crime de lesão é de que tipo? A gente precisa lembrar, né? Pública incondicionada. Olha só, regra, se eu pegar a regra pelo Código Penal, a ação, ela é, lembra aí, tá? A ação penal, ela é pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Só que qual é o grande detalhe que a gente vai precisar aqui, né, destacar? Se eu estou diante de uma lesão corporal de natureza leve, qual é o destaque aqui que você vai lembrar? É que eu tenho a incidência da aplicação da lei do juizado, a lei 9099/95. E nesse aspecto, preste atenção. Vamos aqui, né, fazer aqui, ó, atenção ao artigo, tá, 88. Artigo 88 da lei 9099/95. O que é que a gente precisa aqui destacar? Com o surgimento dessa lei, a gente teve uma mudança, uma alteração em relação à natureza da lesão corporal. O que é que aconteceu? Vamos abrir aqui a lei do juizado. Conseguiram mandar aí no grupo? Olha só, né, o que é que a gente tem aqui. Ó. Se a gente for na nossa lei do juizado, lei 9099/95, o aspecto que ocorreu foi esse aqui, ó. Ele colocou assim: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, nesse aspecto, o que é que eu preciso aqui destacar? É que hoje, lembra lá, de acordo com essa lei, eu preciso destacar que a ação passou a ser pública condicionada. Pública, lembra aí, colocar direto aqui, né? Pública condicionada. Condicionada. Qual é o grande destaque aqui que a gente precisa observar?
A lei, lembra lá do juizado, ela altera a espécie de ação penal trazida como regra lá dentro do Código Penal. E aí ela vem trazer uma situação, a natureza mais branda. Ela traz uma natureza mais branda. E aí o que é que acontece aqui? Vamos imaginar que em 1994 não surgia a lei do juizado. Não surgia, não existia. Eu tinha que a ação era pública incondicionada. Incondicionada. Maravilha. A grande questão é que o tempo foi passando e surge então a lei do juizado, lei 9099/95. Essa luz surge, né, em setembro de 95, transformando então a ação pública condicionada. Lembra que nessa época a própria lei dizia que até os processos que estavam em andamento eles deveriam parar e eu precisava intimar as vítimas para saber se tinha interesse ou não da ação continuar, porque quando a ação é pública condicionada eu preciso ali, né, respeitar o prazo decadencial para que o processo possa então prosseguir. E aí a vítima, então, era intimada para poder representar. Só que observa que, pela questão, a gente percebe que fica claro a incidência desta lei aqui, Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E em seu artigo 41, a gente traz aqui uma conclusão. O que foi que o artigo 41 dessa lei fez? Vamos aqui observar. Abrindo, então, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, claro, olha só o que é que a gente tem. Artigo 41. Olha só o que é que ele diz. Ó. Aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 90/99. Então, a estrutura que a gente vai ter é isso aqui. Ó. Eu vou pegar esse artigo 41 e, com base no artigo 41, eu faço isso aqui. Ó. É proibido a aplicação dessa lei. Logo, voltou a ser como era antes. Voltou a ser como era antes. O que, Júlio? A ação penal da lesão, então, volta a ser pública incondicionada. Vamos entender o que diz o artigo 41 quando ele coloca assim, independentemente da pena prevista. Porque o que acontece? Essa lei do juizado, ela vai conceituar, trazer o conceito, ela vai trazer o conceito do que se entende por infração, conceito de infração de menor, infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo. E o que se entende por infração de menor potencial ofensivo? Vamos aqui lembrar e destacar. Eu vou estar diante das contravenções penais, contravenção penal, e eu vou estar diante também, né, do que a gente chama aqui dos crimes. Vamos aqui, ó, crimes com pena máxima até 2 anos, ou seja, não superior a 2 anos. Pena máxima até 2 anos. Pena máxima até 2 anos, cumulada ou não com a multa. Cumulada ou não com a pena de multa. Pena de multa. Qual é o aspecto aqui que a gente vai lembrar? Eu estou diante, então, né, do que a gente chama aqui de conceito de infração de menor potencial ofensivo. Está aqui. Conceito de infração de menor potencial ofensivo, contravenção penal e os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. A grande questão é que essa lei do GCRIM, essa lei do juizado, ela vai trazer, claro, algumas informações importantíssimas para a gente. Essa lei, ela vai criar o que a gente chama de institutos despenalizadores. Percebe que essa lei, ela vem tratar, né, de crimes, de fato, com a pena muito pequena. Pena que não passe a lei de 2 anos. E a verdade é que se a gente voltar no tempo, esses crimes eles eram objeto de impunidade. Júlio, por que objeto de impunidade? Porque a gente tinha ali no caso concreto, né, muita prescrição. Daqui que a gente viesse processar e julgar essas pessoas, o crime estaria prescrito. E o legislador, para se antecipar, ele disse assim, vamos trazer medidas despenalizadoras, mas ao mesmo tempo a gente faz com que ocorra ali, a gente evite uma situação ali de uma prescrição. Aí ele trouxe 2 institutos na época nessa lei. Essa lei, então, cria o Instituto da Transação Penal e da Suspensão. Vamos colocar aqui, ó, institutos despenalizadores. Despenalizadores. Eu vou ter aqui os institutos despenalizadores. E aí a gente tem a famosa transação. Lembra aí, ó? Transação penal. Transação penal, tudo junto, tá? Tudo junto, não transa separado, é junto. Lembra aí, ó, transação
transação penal e a famosa suspensão. Suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Aqui eu preciso destacar, transação penal, eu vou encontrar lá no artigo 76 dessa lei, eu estou na lei de juizado, tá? E a suspensão condicional do processo eu vou encontrar lá no artigo 89. Artigo 89. A verdade é que tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo são institutos que estão presentes lá na lei 9099/95. Pensa comigo uma coisa. Quando a gente fala de transação penal, por exemplo, se eu te perguntar, cabe transação penal para um crime de furto? Sim ou não? Cabe transação penal para um crime de furto? Não, por quê? Júlio, porque a transação penal só cabe quando o crime, se for contravenção, não importa a pena, mas já que é crime, a pena não passar 2 anos. Exatamente. O argumento que ele trouxe foi, Júlio, de forma abstrata, eu olhei para o furto e a pena é de 1 a 4, logo passou de 2 anos, logo não cabe transação penal. Beleza, maravilha. Só que aí eu chego para você e digo, cabe para o crime de ameaça? Sim ou não? Júlio, não lembro a pena da ameaça, né? Se você não lembra, a gente vai aqui abrir, né, realmente para você poder observar. Cadê aqui Código Penal? 147 do Código Penal. Ele diz assim, ó, pena de 1 a 6 meses. Cabe transação penal, sim ou não? Cabe. Em regra, cabe, né? Você vai observar, Júlio, que se for no que tange aqui a pena, caberia. Agora, o que é que eu preciso destacar? A transação penal, ela foca na pena máxima. A suspensão é na pena mínima. A suspensão, a pena mínima, não pode passar de quanto? 1 ano. 1 ano. Transação penal, a máxima não pode passar de 2. Suspensão, a mínima, não pode passar de 1. Vamos imaginar que você está diante de uma questão que diz assim, João, casado com Maria, ameaçou Maria. Veja que eu estou diante do contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. Apesar da pena não passar de 2 anos, não vai caber a transação. Você diz, Júlio, por que não? Porque a Lei Maria da Penha, ela disse para a gente, em seu artigo 41, que para efeitos da Lei Maria da Penha, independentemente da pena, não pode aplicar essa lei. A gente riscou essa lei. Se a transação penal e a suspensão do processo foi criada por esta lei, esses institutos não são admissíveis na Maria da Penha, beleza? Só que o que eu preciso entender é, se eu estiver diante, né, da aplicação da Lei Maria da Penha, do âmbito doméstico familiar contra a mulher, desde que eu esteja protegendo, claro, a mulher. Veja que a lei ela vem trazer ali a mulher como vítima. E aí qual é o grande contexto? A prova ela vai trazer, né, algumas situações considerando essas informações. E aí eu vou lembrar para vocês que o próprio STJ, ele traz algumas súmulas nesse sentido. STJ, ele vai colocar para a gente aqui, ó, por exemplo, súmula 536. A súmula 536, a gente já até comentou ela aqui, eu costumo dizer que é uma súmula que é mais para cair em prova, porque diante daquele cronograma, né, diante dessa linha no tempo aqui, né, o que foi mudando, o que foi acontecendo, a gente já chegaria a essa conclusão, quando ele diz a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplica na hipótese dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Beleza. Só que o que eu preciso entender é que, imagine que na realidade foi a mulher que bateu no homem. Foi a mulher que bateu no homem. Eu posso aplicar os institutos despenalizadores da lei do juizado? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, porque o homem, como vítima, eu não vou ter aplicação à incidência da Lei Maria da Penha. Tranquilo? Aí o que é que acontece? A lesão corporal de natureza leve, ela passa a ser, então, de ação pública condicionada. A lesão corporal, ela passa a ser de ação pública condicionada quando sua natureza for leve. Só que o que é que acontece aqui? Vamos imaginar que o marido agrediu a esposa. Vai ser cabível, por exemplo, transação penal? Vai ser cabível a suspensão do processo? Também não. Agora, bora colocar o inverso. O inverso. Agora foi a mulher que bateu no marido. Vai ser cabível a transação? A mulher bateu no marido. Vai ser cabível a transação? Júlio, qual é a pena? Olha aí, eu preciso lembrar qual é a pena e por que isso é relevante. Olha só o que aconteceu. O Código Penal, ele traz para a gente o artigo 129, tudo bem. Só que o artigo 129, ele coloca assim, ó, lesão corporal. Ofender a integridade ou saúde corporal, né, de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Porém, quando a gente está diante, né, dessa relação doméstica, independente da Lei Maria da Penha, a gente tem que migrar para o nosso parágrafo, olha só, 9º.
quando ele fala de violência doméstica. E aqui não é a violência da Maria da Penha, tecnicamente. Ele coloca assim, ó, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, aqui não importa se é o homem, se é a mulher. Aí ele coloca, ou com quem convive ou tenha convivido, ainda que prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena, lembra que a pena para esse crime é uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. 3 meses a 3 anos. Lembra, nesse caso, 3 meses a 3 anos. Nesse caso, cabe transação? Não cabe. Cabe a suspensão? A suspensão cabe porque a suspensão ela olha para a pena mínima e a pena mínima não pode passar de 1 ano. Beleza isso? Tranquilo até aqui. Aí observa só se a gente for voltar lá na questão. A gente vai trazer mais informações, mas inicialmente, né, olha só o que é que ela diz. Ele vai dizer assim, ó. Chega ao conhecimento do Ministério Público um caso de lesão corporal de natureza leve recíproca entre marido e mulher, tá? Um batendo no outro. Diante do fato, é correto afirmar que, letra A, seria possível a aplicação da transação penal? Sim ou não? Hã? Não. Por que não? Por quê, Júlio? Porque a pena aqui, ó, se há uma lesão entre marido e mulher, é uma violência doméstica, então a pena é de 3 meses a 3 anos. Não caberia. Veja, não caberia para nenhum lado, mas em relação ao caso da vítima mulher, aí aqui não cabe de forma alguma porque não se fala em transação na Lei Maria da Penha. Letra B colocou assim, em caso de lesão corporal recíproca entre marido e mulher, a natureza da ação penal ela é distinta. Certo ou errado? Certo. E esse é o nosso gabarito. Você que está aí, né, pode marcar a letra B, lembra aí, tá? A letra B, olha só, de bigamia, né? A gente consegue aqui configurar e você diz, Júlio, por quê? Porque a verdade aqui é o seguinte, se você cometer uma lesão, e a questão disse que a lesão foi leve, a questão disse que foi leve, e se a lesão é leve, a lesão leve ela passa a ser de ação pública condicionada. É a regra. Agora, claro, se for a mulher como vítima, aí volta a ser incondicionada. Então, João é casado com Maria. João bateu em Maria, se lascou. A ação é incondicionada, ele vai ser processado independente da manifestação de vontade de Maria. Agora, bora inverter. Maria bateu em João, ambos são casados. João só vai ser, ou melhor, Maria só vai ser processada se João representar. Lembra disso, tá? Se a ação é pública condicionada, eu exijo essa representação. É por isso que ele diz que no caso de lesões corporais recíprocas entre marido e mulher, a ação penal ela é distinta. Beleza? Agora imagine que a prova ela agora muda o exemplo. A prova agora muda o exemplo. Por quê? Porque eu preciso entender o instituto. Se eu aprender o exemplo, né, a prova mudou o exemplo, fudeu. Vamos imaginar que ela muda o crime. Ela tira onde tem lesão corporal e ela coloca, por exemplo, o crime de ameaça. Ela bota ameaça. Ela colocou que houve ameaça. O marido ameaçou a mulher e a mulher ameaçou o marido. E a letra B diz assim, no caso do crime de ameaça recíproca entre marido e mulher, a natureza da ação penal é distinta. Certo ou errado? Agora, estaria certo ou errado? Essa é a parte que vocês falam. Como a lesão era leve, em caso de lesão corporal recíproca entre marido e mulher, a natureza da ação penal é distinta. Ou seja, quando a mulher bate no marido, a ação depende de repressação. Quando o marido bate na mulher, a ação não depende de repressação, porque seria incondicionada. E aí eu disse, pronto, agora vamos esquecer, parar de ficar decorando o gabarito e agora entender o instituto. A prova agora colocou o crime de ameaça. E aí ela vem, tira o crime de lesão corporal e coloca ameaça. Aí a letra B ia dizer assim, em caso de ameaça recíproca entre marido e mulher, ou seja, o marido ameaçou a mulher ameaçou o marido, a natureza da ação penal ela é distinta. Certo ou errado? Errado. Errado. Aí você diz, Júlio, por quê? A gente mostrou quase agora que a ação penal da ameaça é qual? Pública condicionada. Seja o marido ameaçando a mulher, seja a mulher ameaçando o marido, nada mudou. O que eu preciso entender é que a única mudança da ação penal que teve na Maria da Penha foi em relação ao crime de lesão corporal. Aí a gente interpreta isso de forma equivocada. Por quê? Porque a gente está explicando a lesão e você decora o exemplo como se fosse o instituto. A gente está explicando a lesão, aí você para e pensa, eita, sempre que falar em Maria da Penha é incondicionada. Sempre que for lesão. Mas vai depender do crime, aí muda, tá bom? Lembra, o crime de ameaça, ele é pública condicionada e continua sendo pública condicionada. A Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada para ex,
Você namorava com uma pessoa, era casado com uma mulher, né, e terminou. Pode ser aplicada? Sim. A grande questão é, se você está diante de um término de um relacionamento e você não aceita, e você começa a perseguir aquela mulher, de toda forma, perseguindo, né, o famoso stalking, né, você vai lá e promove ali a perseguição. A ação penal do crime de perseguição, alguém lembra? Pública condicionada. Lembra aí, né? O artigo 147, letra A, ele vai dizer para a gente, né, que a ação é pública condicionada. Está aqui, ó. Artigo 147, crime de perseguição. Ele diz para a gente, seu parágrafo 3º, que o crime é de ação pública condicionada, já que ele diz somente se procede mediante representação. Se o marido não aceitou o final do relacionamento e está perseguindo aquela mulher, ou se a mulher não aceitou e está perseguindo aquele ex-marido, a ação é pública condicionada. Não interessa se eu tenho ou não a incidência da Lei Maria da Penha. Percebe que na questão, a ação penal ela era distinta. Por quê, Júlio? Porque eu estava diante aí de uma situação em que o crime tinha essa mudança, que era o crime de lesão corporal. Beleza? Letra C diz assim: não seria possível a aplicação de qualquer benefício da Lei 9099 em relação à mulher, por conta da vedação da Lei 11.340, mas seria cabível a aplicação do acordo de não persecução penal ao marido. Certo ou errado? Errado. A mulher que bateu no marido, ela teria direito à transação penal? A mulher, sim. Pena, ou melhor, a mulher não, porque a pena passou de 3. Mas teria a suspensão? Sim. Só que o marido teria direito à suspensão? Não. Ele colocou para a gente que não seria possível a aplicação de qualquer benefício em relação à mulher. E aí está errado. Porque a Lei Maria da Penha vem para proteger a mulher e não para prejudicar a mulher. Oi. Júlio, em relação ao NPP, caberia ao marido? Não. Aí aqui a vedação não estaria na Maria da Penha, estaria no próprio Código de Processo Penal. Lembra que se a gente for lá no artigo 24, letra A do processo penal, cadê aqui o processo? Porque não cabe? Não cabe o instituto, né, do ANPP, no âmbito da violência doméstica. Ele diz lá, artigo 28A, que fala do ANPP. Quando a gente vem no parágrafo 2º, quando ele diz quando não cabe, ele diz assim, ó, o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Aí ele vai trazer para a gente aqui, no inciso 4º, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher ou praticados contra a mulher por razões do sexo feminino, em favor do agressor. Então, respondendo aí o questionamento dele, não cabe lá no âmbito da violência doméstica. E letra D, ele diz assim, ó, caso o marido somente tivesse humilhado a mulher, de modo a prejudicar seu pleno desenvolvimento, somente ele seria vítima do crime. Não tem nada a ver, né? Quando ela bateu nele, né? Veja que não é justificativa, né? Me imagina, né? Para ser, ó, pai, promotor de justiça, porra. Para o cara dizer assim, porra, tá fácil ganhar dinheiro, né? Tranquilo, de boa aqui essa questão, né? Claro, gestor CP não é fácil, né? Vai nessa. Olha essa questão. Vamos aí lembrar dessa questão. Marcaram o que nessa? Júlio não li, né? Destaca a porra, né? Vejam. Você pediu o que ela? Um copo? Olha só. Um adulto, ou melhor, um adulto jovem, 19 anos, porque eu pensei que era algum líquido, alguma coisa, um café, uma água e tal, mas é só um copo, né? Eles aí, ó. Um adulto jovem, 19 aninhos, e do sexo masculino, tem relação sexual com conjunção carnal, com uma menor de 13 anos de idade. Opa, com o consentimento da menor. Ele colocou aqui, ó, com o consentimento da menor. Com o consentimento, Júlio, do Papa. Vejam, com o consentimento da menor. Considerando o exposto, o jovem praticou. Primeiro ponto, ele praticou crime? Sim ou não? Sim. Júlio, mas ela queria. Não interessa, tá? Não interessa. Olha só um detalhe. E aí eu trouxe a questão só para você analisar um ponto. Como é? Cadê as babas? É 13 anos, realmente, né? 13 aninhos, né? Vejam, com o consentimento da menor, considerando, né, o exposto, o jovem praticou, letrados assim, ato lícito. Ato lícito, não. Atentado. Veja aí. Concentra, concentra. Cuidado para não cuspir aí. Ele disse aí, ó.
Atentado violento ao pudor? Não. Sedução? Não. Estupro? Sim. Relação consensual? Não. Aí olha só porque eu trouxe essa questão para tu ficar ligado uma coisa. Tecnicamente, o crime aqui é estupro de vulnerável. Porém, o Instituto AOCP, você vê aí, para a área policial, concurso, né, da segurança pública, ele colocou ali estupro e a banca não anulou a questão. Eu estou dizendo isso para você ter cuidado. Claro que se a banca jogasse aqui estupro de vulnerável, a gente ia no estupro de vulnerável, óbvio. Mas é aquela situação. Muitos doutrinadores assim, pessoal, existe o estupro, e na realidade existe o estupro de vulnerável. Na verdade, são crimes autônomos, são tipos penais autônomos. Não é que um qualifica o outro. Eu mudo o tipo penal, mas aqui sim eu estou diante, né, de um crime de estupro. Por que, de fato, essa questão ela foi trazida? Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente está lá no Código Penal, por exemplo, no artigo 217, que ele está falando lá, né, 217A, falando do crime de estupro, ele traz para a gente aqui algumas situações. E olha só, ter condução carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A questão trouxe aí 13, menor de 13 a menina. Ele fala menor de 14. Olha só uma coisa que eu preciso que você entenda. Menor de 14 é estupro de vulnerável. Mas, Júlio, a vítima tinha 14. Estupro. Vejam, ele diz, né, menor de 14. Ou seja, entre 14 e 18, entre 14 e 18, ou seja, menor de 18 e maior que 14, é o estupro comum. Acima de 18, claro, se for sem consentimento, contra a vontade, né, aí seria o estupro. Mas ele traz uma pena aí de reclusão de 8 a 15 anos. Lembra, inclusive, que esse crime, ele é um tipo penal, né, que vai trazer ali, né, uma modalidade hedionda, tá? Isso é um crime hediondo. Lembra que teve uma mudança agora, né, na lei de crimes hediondos, não vai importar para vocês, né, mas tivemos novos crimes, né, entrando ali no rol dos crimes hediondos, né? Dentre eles o tráfico de pessoas, por exemplo, né? A gente teve ali, né, o sequestro, né? Lembra lá? Depois, né, a gente vê isso. Aí vejam só, esse crime, Júlio, ele é hediondo. Beleza, beleza. Necessariamente eu preciso cumprir a pena integralmente em regime fechado? Não. Só que o grande detalhe é quando ele vai lá no finalzinho e coloca assim, ó. Isso foi, né, algo trazido lá em 2018. Ele diz assim, ó. As penas previstas nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Tinha muitos, né, que quando era preso, a polícia chegava lá, né, pro cara e o cara dizia, não, mas ela já saiu com meu amigo, ela já fez isso e aquilo outro. Aí falava até de forma vulgar nela, porque ela já deu carinho para não sei quem. Mas a grande questão aqui é o seguinte, não interessa. Não interessa a vida sexual que essa mulher leva, que essa menina leva. Se eu mantenho relação sexual com menor de 14, Júlio, mas ela é muito inteligente, Júlio, ela já passou até no vestibular. Não interessa. Menor de 14 anos é presumido. Não importa se houve o consentimento da vítima. Isso já era tranquilo na jurisprudência. A grande questão é que agora virou lei. O artigo 217, letra A, parágrafo 5º, ele traz a exclusão dessa modalidade. E foi basicamente por isso que a questão ela foi cobrada. Beleza? Oi. Hã? Ele diz, independentemente, né, independente do consentimento, não vai excluir, no caso aqui, né, a modalidade do crime. Não vai excluir a modalidade do crime. Na verdade, menor que 14. Menor que 14, estupro de vulnerável. A questão é, se for igual a 14, eu já sou maior. Quanto? Na realidade é 13 e 11, né? 11 e alguns dias, né? Se for entre 14 e 18 com consentimento, fato atípico. Fato atípico. A questão é, contra a vontade, aí tudo bem. Não muda nada. A emancipação para efeitos criminais não muda nada. A grande questão é, a emancipação só tem referência a efeitos civis. Para a gente aqui não muda nada. Houve o consentimento, já não tem o crime. Ah, Júlio, eu me emancipei e casei, Júlio. E lá, Júlio, na minha religião, inclusive, diz que só concretiza o casamento com ato sexual. Tem várias religiões que é assim, que inclusive se não tiver o ato sexual, se comprovar, por exemplo, que o marido é impotente, coisa do tipo, né, a gente consegue anular o casamento, inclusive perante a igreja, casa novamente. Só que a grande questão é, se você aqui já dá o consentimento e já não tem crime, o emancipado já entraria, porque é o maior de 16. Quando a gente diz que a emancipação não traz reflexos criminais, é porque esse camarada com 16 anos, mesmo emancipado, ele não responde criminalmente.
E é aquela situação, não sei se alguém já passou por isso, né? Muitas vezes assim, eu vou me emancipar para